Imagina você ficar mais forte a cada emoção negativa. Eu me pergunto o que seria desse homem aqui e o quão forte ele ficaria se ele conhecesse o Twitter. Então pessoal, antes de começar aqui a análise ultramente 1000 graus super funny, eu não sei se vocês perceberam, mas o meu último vídeo ele foi simplesmente deletado. Pois é mano, o YouTube resolveu só apagar o meu vídeo. Mas eu quero avisar que isso não vai influenciar em nada e não vai atrapalhar aqui na criação de vídeos. Nem que eu deixe de comer, velho, vai ter 2 vídeos por semana. Então se você curte esse conteúdo, já considera se inscrever, mano, porque isso me motiva muito e me ajuda demais, porque esse tipo de vídeo dá muito trabalho. Então é isso, mano. Então bora logo pro recap. Tudo começa numa noite chuvosa. Uma mulher está levando seu filho nos braços. Ela se abriga na chuva em frente à casa de uma mulher. Logo essa mulher abre a porta e pergunta o que diabos ela tá fazendo na chuva. E para completar, a mulher ainda estava cantando Brilha, Brilha Estrelinha pra criança. Ela entrega a criança pra mulher e diz que vai comprar umas coisinhas na farmácia, porém ela dá uma de comprar cigarro e some. 18 anos depois, no que parece ser um festival, Lu Shu, que é o nosso protagonista, está com a sua irmã Lu Xiao. E vemos que ele já está crescido e está sendo importunado por sua irmã a comprar baboseira nas bancas do festival. Depois de ouvir alguns boatos estranhos sobre pessoas despertando superpoderes, eles veem um cara fazendo um espetáculo de fogo. Lu Shu fica embasbacado com aquilo e perguntando se pode ser real ou fake. A sua irmã curiosa sugere para eles irem nos bastidores após o show para perguntar para ele que macumba era aquela. O Lu Shu aceita e eles vão dar uma espiada. Porém acontece algo que coloca eles numa enrascada. Eles do nada avistam homens estranhos colocando carinha de fogo para dormir. E também não tinha hora melhor para eles entrarem nos bastidores. Eles ficam ali meio sem jeito, daí tentam dar uma enroladinha e finalmente conseguem sair de lá com a desculpa meio merda, mas eles conseguem. Depois disso, Lu Shu fica meio intrigado, mas de qualquer forma ele acaba indo pra sua casa. Chegando lá, eles veem mais notícias sobre pessoas despertando superpoderes. A sua irmã mais nova fica enchendo o saco dele para fazer comida pra ela. Nisso, ela pede para comer uma noz em forma de colar que está no pescoço do protagonista, e que é nada mais nada menos que algo que a mãe dele deu pra ele e é uma coisa de extrema importância pra história. E ele diz, é claro, que não vai dar nada pra irmã dele, e ela começa a chorar. Não aguentando mais, ele diz que vai comprar coisa para ela comer. E caminhando na rua, ele começa a ter lembranças do tempo do orfanato. E sim, depois que ele foi abandonado, ele foi levado para um orfanato e foi onde inclusive ele conheceu a sua irmã. Quando ele fez 18 anos, ele saiu do orfanato e ela também resolveu vir. Claro, ela fugiu. E perdido nos pensamentos, Lu Shu não percebe e acaba sendo atropelado por um caminhão. E ele acaba renascendo em outro universo. Bom, essa parte é mentira porque isso daqui não é o Isekai. O que acontece é que a noz no pescoço dele simplesmente quebra e daí acontece um bagulho muito sinistro com o corpo dele. Ele se sente super bem e de uma forma que nem parece que ele tinha sido atropelado. Ele se levanta e vai em direção ao motorista com muita raiva por ter atropelado ele. E é claro, o cara vai e mete o pé. Porém, antes disso, nós podemos ver que nasce uma pontuação na cabeça desse cara. E a gente não entende muito bem o que é aquilo dali no momento. Enfim, Lu Shu continua indo comprar o lanche que ele tinha prometido para a irmã dele. E ele também se encontra com mais pessoas e continua saindo pontos da cabeça dele. Afinal, a cabeça dele estava cheia de sangue, então as pessoas estavam impressionadas. Chegando em casa, a Lu Xiao pergunta o que aconteceu com ele. E ele, com toda a naturalidade do mundo, diz que foi atropelado. E aparentemente ela não entendeu nada e só queria logo comer o que ele tinha comprado. Logo depois ele percebe que não tem nenhum ferimento e mais tarde no quarto ele ativa um sistema muito louco e percebe que aqueles pontos que ele recebeu contavam para esse sistema onde ele podia girar uma roleta. Basicamente o cara descobriu a Blaze na vida real, velho. Quanto mais pontos ele tinha, mais ele conseguia girar essa roleta. Ele se perguntava se aquilo dali podia ser o poder dele. E depois de muito azar e jogar na roleta, ele pega algo bom. Aparentemente é uma fruta de remodelagem, que é basicamente a semente dos deuses do Dragon Ball, velho. Ela regenera as energias e cura os ferimentos. E na próxima jogada boa dele, ele ganha um bagulho com a música Brilha, Brilha Estrelinha escrita nela. Ele começa a cantar e desbloqueia um poder muito louco que coloca ele dentro de um local bem parecido com a galáxia. Basicamente, depois disso, ele entende como ganhar pontos e vai fazer de tudo para ganhar mais poder. Vendo o noticiário na TV e que estava acontecendo alguns problemas na cidade, o Lu Shu resolve subir um telhado para dar uma olhadinha. Porém, ele acaba encontrando os mesmos caras que colocaram o carinha que mexia com fogo para dormir. Quando perguntaram para ele o que ele estava fazendo, ele dá outra desculpa besta e vai embora. Depois disso, do nada cai um cara no quintal da casa dele, e ele e a sua irmã vão ver o que tinha acontecido. Olhando melhor, ele percebe que era o mesmo carinha do espetáculo de fogo, e o Lu Shu fica em dúvida sobre o que ele vai fazer com ele. Porém, ele aproveita para encher o saco o máximo possível para ganhar também muitos e muitos pontos. O carinha se estressa tanto que tenta atear fogo no Lu Shu, e mesmo depois de muitas tentativas ele não consegue fazer nenhum arranhão nele. E claro, depois de Lu Shu infernizar muito ele e farmar muitos pontos, finalmente Lu Shu deixa ele embora. Entrando em casa, ele novamente vai pro seu quarto e ativa o seu poder. Porém, dessa vez ele recebe algo diferente e o come, indo novamente para aquela galáxia e ele aparenta desbloquear alguma coisa. E depois disso ele levanta a cama com um braço só. No dia seguinte, Lu Shu vai pro seu trabalho de vendedor de ovos e ele encontra seus colegas de classe. Depois de ele tentar zoar o Lu Shu, o protagonista tem uma conversa de alto nível com eles, fazendo com que eles comprem todos os ovos e ainda por cima ganhando muitos pontos por emoções negativas. Na escola, as pessoas só comentam sobre pessoas que despertaram superpoderes
superpoderes, sendo elas de Rank F para Rank A. O Luxu não perde a oportunidade de zoar com os alunos para conseguir ainda mais pontos. Depois disso, um tumulto se forma. Aparentemente um aluno que despertou surtou e estava tentando fazer o professor ir de arrasto para cima. Todo mundo vai para a parte de cima da escola e vemos que até as forças especiais vieram para intervir. Luxu aproveita cada segundo para ganhar pontos e começa a conversar com um aluno doido. Basicamente ele manda um papo para ele, fazendo com que ele se distraia e todo mundo fica com medo dele jogar o professor lá embaixo. Depois disso, finalmente consegue salvar o professor e capturar o aluno. Depois de tudo se acalmar, todos os estudantes são obrigados a tirar sangue, inclusive Luxu. Voltando para casa, ele vê um carinha estranho saindo da casa ao lado dele, onde mora uma tiazinha. Esse cara já tinha aparecido no festival, isso no primeiro episódio. Ele tenta cumprimentar Luxu e fica no vácuo, porém Luxu ganha uns pontinhos com isso. Em casa ele vê que Luxiao está doente. Ele dá ela algumas frutas de remodelagem e logo ela fica 100%. No dia seguinte são selecionados os alunos que podem ter superpoderes, e Luxu é chamado. E claro, todo mundo fica sem acreditar. Depois de algum tempo, um aluno novo chega na escola. Ele se senta do lado de Luxu e eles viram amigos. Chegando à noite, todos os alunos que foram selecionados com possíveis chances de despertar se reúnem para uma aula. O professor dá a todos um bagulho que quando misturado com sangue te diz que tipo de rank você é, sendo o mais escuro o mais forte e o mais claro o mais fraco. Chegando em casa, Luxu come uma fruta de remodelagem e vê que agora ele pode comprar a fruta em vez de precisar ganhar na roleta. Ele também desbloqueia a capacidade de pegar tofu fedorento, e depois de pegar inúmeros pratos ele finalmente consegue algo diferente. Porém dessa vez ele vai para Luxiao, que acaba indo para aquela galáxia igual a ele. Ela percebe também que despertou um poder, porém ainda não consegue desenvolver ele. Depois disso o Proto encontra uma forma de vender tofu fedorento e ganhar muito money. O tempo passa e Luxu continua desenvolvendo suas habilidades, porém desta vez ele desperta algo muito diferente. Ele consegue uma espada. Ele também acredita que ela seja uma das almas imortais, e crê que pode ficar ainda melhor depois que ele romper a segunda nebulosa. Indo para a próxima aula de alunos despertados, todos recebem uma pedra para ajudar no desenvolvimento, porém Luxu não consegue evoluir pois seu mapa estelar é muito violento. Saindo pela sua casa pela manhã, Luxu é convidado pelo tiozinho que mora ao lado para treinar a espada, porém novamente ele rejeita. Chegando na escola, Luxu é desafiado pelo representante da sala para ir uma quebra de braço, porém Luxu ganha dele de todas as formas e depois o representante é zoado. Indo para casa de Luxu, ele percebe que tem presenças diferentes ao redor de sua casa, e é simplesmente os Dragnets, que é basicamente a organização mais forte do anime, que estava indo visitar o tiozinho da espada que morava ao lado da casa dele. Lá dentro ele estava convidando o senhorzinho para entrar nos Dragnets, já que tinha uma vaga sobrando, porém ele não aceita e eles vão embora. Aparentemente ele era conhecido pelos Dragnets. O Proto, sabendo disso, logo se interessa em aprender espada com ele, mas é claro que ele iria tirar ainda mais proveito disso. Ele pediu pro velho cuidar da irmã dele enquanto ele tem mais tempo para treinar. É basicamente uma farm automática de pontos. E na escola não se falava de outra coisa a não ser alguns despertados de rank E e estariam causando uma treta na cidade. Nesse meio tempo também se fala muito sobre Xiao Ginxi, que era a melhor aluno da classe até o momento. Voltando para casa, o velhote estava quebrando a cabeça com Luxiao e ele exige de Luxu para eles finalmente treinarem esgrima. Depois de Luxu pegar 136 quilos como não se fosse nada, eles começam. Porém antes o velho mostra sua real força para Luxu. Depois do treino, Luxu fala para ele que ele não quer se tornar nenhum super-herói e que quer apenas proteger Luxiao, já que ele viveu uma vida solitária desde pequeno. No outro dia, enquanto o Prota tá na escola, ele sente algo estranho próximo a Luxiao e logo corre para sua casa. Ao chegar lá, ele vê que era na realidade um antigo conhecido do velhote. Ele o questiona do porquê não aceita Luxu como um aluno, porém o velho nega estar ensinando ele. Mais uma vez chama ele para os Dragnets. Depois de ter uma conversa com Luxu, ele o entrega algo para testar qual sua força atual. Depois do teste, Luxu vê que nada se encaixa com seu teste da sua irmã. Pergunta se pode ter algum rank acima do A. Indo lá fora, o velhote pergunta que rank Luxu viu. Luxu mente dizendo que tinha sido rank F. Naquela noite, tanto Luxu quanto Luxiao desenvolveram suas habilidades. O Proto agora conseguia criar uma barreira de proteção e Luxiao conseguia trazer coisas mortas à vida, no caso apenas do que ela tinha capacidade. Luxu tem a brilhante ideia de levar ela em um matadouro de porcos, e depois de um dia inteiro ela finalmente consegue trazer um porco à vida e controlá-lo. Luxu faz alguns testes com o corpo para saber se sua resistência é grande, porém ele usa sua espada para destruir o bicho, deixando assim a Luxiao com muita raiva dele. Depois de ver que alguma coisa estranha estava acontecendo na cidade, os dois vão até lá para ver o que está acontecendo, e vê mais uma vez Shifei, que é tanto a professora de Luxu como o cara do início do anime, e também vê um carinha rank D causando problemas. E depois de uma luta entre eles, e também onde aparentemente os delinquentes estão ganhando, Luxu pede para Luxiao voltar para casa. Ela não gosta da ideia, mas acaba voltando. O protagonista resolve ir atrás de se aproximar dos caras, e acaba que ele se aproximou até demais que acabou se metendo no meio da luta. Claro, ele foi avistado pela organização e acabou se envolvendo. Por sorte, ele estava com sua aura de proteção para proteger sua identidade, e depois de uma luta muito louca, apenas duas pessoas ficaram de pé, que foi o Luxu e o carinha de rank D. Depois de lutarem, Luxu acaba conseguindo matá-lo com sua espada. Voltando para casa, ele chama Luxiao para ir com ele no lugar onde a luta aconteceu. Do lado de fora, o velho pergunta para eles onde eles estão indo. Porém, eles dão uma desculpa e acabam indo para lá. Chegando lá, Luxu pede para Luxiao tentar absorver alguma
energia de alguém que morreu ali, e ela consegue, porém não consegue materializar ainda. Ela pede um dia para tentar desenvolver isso, e depois disso eles vão em um restaurante e Luxu fala que seria melhor Luxiao voltar ao orfanato, pois lá seria mais seguro para ela, e ela teria uma vida bem melhor. Porém Luxiao fica muito triste com isso, e diz que Luxu é a família dela. Depois disso o protagonista entende o que realmente ele quer fazer, e ele promete comprar a casa que eles estão vivendo para sair do aluguel, e também promete a ela que as coisas vão melhorar daqui para frente. Enquanto isso, do outro lado da cidade, os Dragnettes conversam sobre um possível Rank C que está vagando pela cidade, e que no caso seria o Luxu. Eles querem de toda forma descobrir quem é, então eles mandam um deles para cuidar do caso. No meio da noite, Luxu acorda com Muxiao o chamando. Ela diz que finalmente conseguiu summonar o carinha que ela tinha absorvido. E não só isso, ela também podia controlar o poder e as memórias dele. Ela fala para Luxu que sabe onde esconder o dinheiro roubado, e chama ele para ir com ela até o local buscar. Porém Luxu fala que não seria algo bom. Ela fica triste pois diz que com aquele dinheiro eles podiam finalmente comprar aquela casa. Mas Luxu diz que eles vão fazer isso da forma certa. Ao mesmo tempo ele reforça para ela não contar para ninguém sobre o poder que ela tem. Indo para a escola vai acontecer a cerimônia de posse do novo diretor, que é apenas um membro da Dragnet, basicamente o cara responsável por descobrir quem é o espião Rank C. Eles acham que a escola tem uma grande chance de ter esse espião. E depois do discurso curtíssimo do novo diretor, vamos para a aula dos alunos despertados. O novo diretor também aparece nessa aula, falando que todos ali um dia também participarão da organização celestial. Também é dado para todos os alunos pedras espirituais, que ajudam muito o desenvolvimento. O Luxu vê isso como algo extremamente lucrativo, e dá um jeito de vender aquilo clandestinamente, para conseguir muito dinheiro e finalmente comprar uma casa. Apesar de seu amigo não gostar nada da ideia, ele o ajuda a vender. Indo para casa do velhote, ele novamente recebe uma visita, e dessa vez é o diretor da escola, perguntando a ele se ele não sabia nada a respeito de despertados que apareceram na cidade, e o velho diz que não sabe de nada. Quando o Luxu chega em casa, ele fala para Luxiao que eles finalmente vão comprar a casa. Ela não acredita e começa a chorar no colo dele, por saber que não vai mais precisar voltar pro orfanato. E também naquela noite, tanto Luxu como sua irmã desenvolveram seus poderes. No outro dia, finalmente Luxu traz a carta da propriedade, e ela finalmente é deles. Bom, esse aqui foi o recap do episódio 1 ao 6 do anime Spare Me Grit. Então se vocês gostarem e quiserem a continuação, vocês podem dizer aí nos comentários que eu trago a segunda parte. E é isso, e mano, eu tô fazendo live na Twitch quase todo dia, então, velho, lá tem tudo, velho. Tem funk pontaria, tem memes, tem altos poggers, oh my god, e é isso. Então, se você quiser lá me acompanhar, mano, eu tô fazendo live todo dia pra conversar, assistir alguma coisa, jogar, sei lá, fazer alguma coisa. Então é só ver o link que eu vou deixar aqui na descrição. E é isso, tamo junto, muito obrigado a todo mundo que assistiu e falou!